Então tá, pessoal. Dúvidas? Vocês podem colocar aqui no chat, eu vou acompanhando. Bom, para quem não me conhece, eu sou Valéria Baptista, eu estava ali me apresentando para o pessoal. Trabalho com tecnologia desde 2008. Não faz assim tanto tempo, mas eu venho de uma trajetória onde a tecnologia não era minha paixão. Passei vários perrengues, né, dentro dessa área e atualmente eu trabalho na Avanade, eu sou Cloud Engineer, é a minha nova paixão, né? Eu venho da área de infraestrutura e o objetivo dessa palestra aqui é não ajudar apenas as mulheres. Tem o tema feminino, obviamente a parte que me toca, mas eu quero trazer aqui para vocês algumas experiências que sirvam, né, para você mentorar outras pessoas, indicar a área da tecnologia e também facilitar a vida dessas pessoas dentro da tecnologia, porque quando a gente passa por algumas dificuldades, o nosso maior objetivo é garantir que outras pessoas não passem pelo mesmo, avisá-las daquilo que elas podem fazer para se destacar e alcançar o seu lugar ao sol. Então, agora que são elas, né, vamos falar sobre o poder da presença feminina dentro da tecnologia. Eu trouxe aqui a agenda do nosso evento, eu vou falar sobre algumas mulheres, não tem como listar todas, porque são muitas, trazer um pouco da representatividade feminina, o que aconteceu, né? Por que as mulheres meio que sumiram da TI e como está esse movimento para voltarmos, né, para a tecnologia? O pessoal agora tem encontrado mais possibilidades, né, para trabalhar dentro da área de TI, muitas empresas têm incentivado, o que tem colaborado com esse efeito? E você, mulher, que está vindo para a área da TI, daqui a pouco, devido à pandemia, ficou sem trabalho, está fazendo uma transição de carreira e está assim, sem saber, nossa, mas a tecnologia tem tanta coisa, para que lado que eu vou, o que eu faço, o que é melhor para mim. Formas que você pode identificar para alcançar, né, essa posição e também uma posição de destaque. Não ser apenas mais uma pessoa que trabalha com tecnologia, mas ser aquela pessoa que inspira outras pessoas, né, a entrarem também para a TI, a se destacarem também, né, ter seguidores, por que não dizer isso, né? E como que a gente se destaca em algumas últimas referências. Então, falando sobre mulheres na tecnologia, eu trouxe para vocês 4 exemplos muito bacanas. Para quem não sabe, a Ada Lovelace é considerada a primeira pessoa, não estamos falando de mulher, mas sim a primeira pessoa programadora da história. A parte triste da história é que, como ela viveu em 1800 e alguma coisa, né? Ela nasceu em 1815, antes de ela morrer, ela não sabia que o primeiro algoritmo que ela fez seria um algoritmo que funcionaria e inspiraria tantas pessoas. Eu acho muito interessante a história da Ada, porque ela nasceu filha de um poeta, né? E a mãe dela não gostava da ideia, ela achava que a guria ia, né, seguir o exemplo do pai, ela considerava o pai da filha dela uma pessoa que não era assim muito bacana, então ela incentivou a filha dela a estudar matemática, que era, né, o lado que a mãe dela estudava. E ela levou isso tão a sério que ela começou a estudar na primeira universidade, né, que existia lá na Europa, que ainda não estava aceitando mulheres, mas para você ver como ela insistiu nisso, ela começou a trabalhar com Charles Babbage, né, que era um cientista da época, no projeto que eles conheceram como máquina analítica. Ela foi uma das precursoras das ciências da computação, né, a área que eu tenho formação, né, onde eu fiz a minha faculdade, mas é tão interessante que quando ela escreveu esse primeiro algoritmo, não tinha como testar. E ela literalmente era uma pessoa à frente do seu tempo. E muitas teorias foram feitas depois disso, né, com base nos trabalhos da Ada. E muito interessante é que hoje a gente comemora, né? Entre o dia 8 e 15 de outubro é celebrado o Ada Lovelace Day. A parte triste dessa história é que, infelizmente, poxa vida, ela foi uma pessoa que se dedicou tanto, ela era uma mulher muito inteligente, mas ela só foi reconhecida muito tempo depois. Então a gente vê que lá em 1815 já tinha uma mulher pensando na tecnologia, desenvolvendo o primeiro algoritmo, né, e todos os benefícios que vieram através disso. Né? Eu trouxe a Grace Hopper também, que eu acho muito interessante a história dela. Ela é conhecida como a vovó do COBOL. Ela não desenvolveu o COBOL, mas ela desenvolveu a Flowmatic, que é a linguagem de programação que foi usada para desenvolver o COBOL. Por isso que ela ficou com esse apelido. Imagine só, ela trabalhou na Marinha Americana nas décadas de 40 e 50 como analista de sistemas. Você consegue perceber como nessa época, né, que ela trabalhou lá,
a presença feminina deveria ser muito pequena, ainda mais trabalhando na Marinha e americana por cima. Então é muito difícil de uma mulher conseguir trabalhar num cargo desse nessa época e se destacar. Então a força empregada com certeza foi muito grande. Um fato curioso sobre a Grace é que ela é apontada como a inventora do termo bug, porque obviamente, né, na época que ela trabalhava lá, os computadores eram bem diferentes do que a gente vê hoje. E ela identificou que tinha uma máquina lá que não estava funcionando porque um inseto tinha entrado dentro dessa máquina. E é bem legal que tem um documento que é referido a ela, né, com algumas anotações, e ela literalmente colou o inseto com durex e colocou embaixo que o problema do computador era um bug. Então, a partir daí, o pessoal começou a utilizar esse termo. Então, caso você não saiba, você usa o termo bug hoje por causa da Grace Hopper. E outra coisa interessante é que ela foi integrante da equipe de desenvolvimento do Univac 1. Então, uma pessoa que trabalhou já desde a analista de sistemas da Marinha, literalmente inventou uma linguagem de programação, inventou termos que nós usamos hoje e integrou equipes de desenvolvimento de computadores. Uma pessoa literalmente à frente do seu tempo que se destacou demais. E por que não chamar, né, Margaret Hamilton, né? O homem adora dizer que foi a Lua, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, mas ele não teria ido a lugar nenhum se não fosse Margaret Hamilton. Essa moça bonita aqui com vários livros do lado, ela não estava autografando a Bíblia, caso você esteja pensando que é isso. Isso literalmente foi todo o código da Apollo 11. Imagine só, se essa pessoa não está super, super à frente do seu tempo. Ela integrando o MIT, ela começou trabalhando com a parte de desenvolvimento, procurando aeronaves, né, segundo os americanos, não muito amigáveis, né? Daqui a pouco eles estavam procurando algum OVNI ou coisa do gênero, mas acabaram não achando e ficou por isso mesmo. E ela foi convidada a trabalhar, né, para desenvolver o projeto da Apollo 11 e que literalmente levou o homem à Lua. Ela é a única pessoa, pessoal, que recebeu um prêmio em dinheiro da NASA. É claro que a NASA ganhou um bom dinheiro com o que ela fez, mas imagine só, dentre tantas pessoas que já trabalharam na NASA até hoje, a Margaret Hamilton é a única que recebeu esse prêmio com um nome bem grande aqui que eu não vou ler, porque senão eu vou falar alguma coisa errada, mas ela recebeu também um prêmio monetário. E quem trabalha hoje com programação deve também dar os parabéns para ela, porque graças a todo esse projeto que ela trabalhou e outros que ela fez depois, né, que ela continuou trabalhando com programação, ela literalmente nomeou vários termos utilizados, né, na prática de desenvolvimento, desde prioridade, reschedule, teste de sistema, capacidade de decisão, integração humana, entre outros. Porque como ela começou a desenvolver códigos muito grandes, ela entendeu que ela precisava organizar essas coisas. E naquela época não tinha ninguém que desse literalmente nome a essas coisas. Então ela mesmo começou a dar esses nomes. Ela seria literalmente uma madrinha da programação com relação à nomenclatura. Então, se o homem foi à Lua, é graças a Margaret Hamilton. Então, você percebe que hoje a computação ela existe, o desenvolvimento existe graças a Ada Lovelace, o COBOL ele existe graças a Grace, o homem foi à Lua graças a Margaret Hamilton. E por que não trazer alguém que também trabalha, né, com a indústria de games, né, que nós que trabalhamos com tecnologia gostamos tanto. A Carol Shaw é a primeira mulher a desenvolver dentro da indústria de games e ela se tornou uma pioneira pela igualdade de gênero. Imagine só, a gente já tem tanta dificuldade. Agora, ainda que essas coisas estejam mudando, mas há 20, 30 anos atrás, as mulheres trabalhando com isso sofriam muito preconceito. E ela foi uma das pioneiras a lutar pela igualdade de gênero. E, por assim dizer, ela ganhou um bom dinheirinho divulgando os jogos dela e se aposentou em 1990, né? Dessas horas a gente fica com um pouquinho de inveja trabalhando aqui no Brasil, mas tudo bem. Ela ainda mora nos Estados Unidos e foi uma pioneira, né, a trabalhar nessa empresa e até ela tem a fotinha ali dela com o jogo River Raid, que foi um dos jogos que ela, né, literalmente se lançou para o mundo como desenvolvedora. Então a gente vê todos esses exemplos de mulheres na tecnologia que se destacaram, que fizeram grandes coisas, que hoje a gente às vezes para e pensa, nossa, mas quem é que fez isso? Isso quem fez foi uma mulher. E a gente fica pensando, e o que aconteceu hoje? O que deu de errado depois disso? O que mudou na presença feminina ao longo dos anos? Bom, eu explico para vocês. Inicialmente,
a tecnologia ela estava muito voltada à parte de matemática, porque a gente não tinha as máquinas como a gente tem hoje, a gente não tinha smartphones como tem hoje, tablets e tudo mais. As máquinas, elas trabalhavam de uma forma bem diferente. Então, no início, a presença feminina ainda era muito grande, porque a matemática era vista como uma coisa de mulher, até mesmo ligada à profissão de secretária, professora, então eram coisas vistas como femininas. As mulheres, se você olhar no Google fotos antigas de computadores, mainframes, salas enormes, é muito comum você ver mulheres nessas fotos. Só que hoje essas coisas já não são mais tão comuns, estão mudando, mas ainda não está como a gente gostaria que fosse. O que acontece? Quando as coisas começaram a mudar muito para o lado da programação, as mulheres literalmente foram sendo colocadas de lado, elas já não tinham mais a mesma expressão. E conforme os anos foram passando, elas foram perdendo espaço dentro da tecnologia, porque por algum motivo que eu não consigo entender, começaram a dizer que as mulheres não tinham o dom para programar, que isso era uma coisa de homem. Então, conforme foram passando as décadas, cada vez mais menos mulheres estavam presentes dentro da TI. Se a gente for trazer um pouco mais próximo dos dias atuais, como que está esse conceito hoje, a gente já consegue perceber que as coisas estão melhorando, mas ainda existem muitas discrepâncias quando o assunto é carreira entre homem e mulher, quando são técnicos e quando são não técnicos. Ou seja, o salário de um homem e de uma mulher exercendo a mesma profissão, quando esse assunto não é técnico, ele é muito mais parecido do que quando temos duas pessoas trabalhando na área de tecnologia, um é homem e o outro é mulher, e o homem acaba ganhando mais do que a mulher. E a diferença salarial é muito maior se comparadas essas carreiras. Então, uma das coisas que acaba muitas das vezes desanimando, né, quando a mulher olha, poxa vida, eu tenho um colega que faz a mesma coisa que eu, que tem a mesma capacidade que eu, por que, que ele ganha mais? Não, isso não faz sentido. Porém, isso ainda é muito praticado em muitas empresas. E isso explica por que muitas das vezes as mulheres acabam não se interessando a vir para a área da tecnologia. Existe hoje toda uma disposição por parte das empresas para incentivar as mulheres a trabalharem com TI, mas perceba que a mentalidade das pessoas precisa mudar. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, né, trazendo um adendo da minha própria experiência, onde um colega, em certo momento, ele tirou um relatório do nosso sistema de chamados da época, né, no lugar que eu trabalhava. E eu fazia par, né, literalmente com outro colega, nós tínhamos o mesmo cargo. Eu sabia que ele ganhava muito mais do que eu, mas eu ficava quieta porque precisava do emprego. E esse colega veio, mostrou, né, pro nosso coordenador, olha só, eu tirei um relatório aqui dos chamados, né, e eu vi que a Valéria atende mais que o dobro que os chamados, né, do fulano. E eu, né, poxa vida, fiquei esperando um parabéns, alguma coisa, né, eu não estava esperando que ele aumentasse meu salário, coisa assim, eu só queria que ele me parabenizasse, né, para você ver como a expectativa da pessoa acaba diminuindo conforme vai passando o tempo e você não vê retorno de certas coisas. E o meu coordenador olhou, né, para nós e disparou o seguinte: a Valéria, ela atende mais chamados porque o nível técnico dos chamados que ela atende é muito inferior a de fulano. Então é óbvio que ela vai atender muito mais do que ele, porque as coisas que ele atende são mais difíceis. E eu olhei assim para o lado, né, pensei algumas coisas, mas não disse, e eu acho que uns menos de 30 dias depois eu tinha saído daquela empresa, eu arrumei um outro emprego. E eu vou lhe dizer que eu arrumei um outro emprego para ganhar, acho que até na época uns R$ 100 a menos do que eu ganhava aonde eu estava, só porque eu não conseguia mais olhar na cara dele, sabe, de ódio. Porque o que acontece? É muito normal a gente passar por isso. Quando uma mulher conta isso para um homem, é difícil ele entender, porque são pouquíssimos homens que passam por esse tipo de situação. Mas as mulheres, eu vou lhe dizer que ainda passam, e isso é muito complicado. E isso é uma das coisas que muitas das vezes fazem com que as mulheres repensem: será que eu quero mesmo trabalhar com tecnologia? Porque eu mesmo, ao longo da minha carreira, pensava isso muitas e muitas vezes. A questão é que quando você escuta isso muitas vezes de muitas pessoas, você acaba se diminuindo
e achando que você não merece coisas melhores, porque, poxa vida, eu trabalhei nesse lugar e eu escutei isso, eu trabalhei nesse lugar, eu escutei a mesma coisa, então você toma aquilo como sendo uma verdade, né? Como é que a gente faz para virar essa mesa, para mudar esse quadro e para provar para essas pessoas de que elas estão erradas, né? Essa que é a grande verdade. Como é que a gente alcança uma posição de destaque dentro da tecnologia e prova para essas pessoas que aquilo que elas estão pensando não faz nenhum sentido, elas têm uma opinião inadequada, tanto sobre gênero, né, tanto sobre uma opção sexual relacionada à pessoa, que ela tem a mesma capacidade de que qualquer outra pessoa, independendo de como ela é. Então, trazendo essa questão, né, a síndrome do impostor, ela é muito, muito comum. Eu até trouxe uma frase da J.Lo, né, uma cantora extremamente famosa, né, que ela disse em certo momento que ela vendeu mais 70 milhões de discos, mas não se sente muito boa nisso, não. Imagina, uma pessoa, a J.Lo já tem mais de 50 anos, ela faz muitos shows, tem uma carreira de sucesso e ela mesmo assumindo a síndrome do impostor. Por quê? Porque provavelmente até mesmo ela já ouviu de muitas pessoas que ela não tem essa capacidade. Então eu posso falar que isso é uma coisa que não é de mulher, não é de homem, não está relacionada ao gênero. Isso é uma coisa que muitas pessoas carregam por absorverem aquilo que os outros dizem. É como eu falei, quando você escuta muitas coisas de muitas pessoas por muito tempo, você acaba tomando aquilo como se fosse uma verdade. A questão é que você precisa se blindar, não achar que eu preciso me esforçar mais do que o meu colega para ganhar metade do que ele ganha. Não é isso, não é essa a questão. A questão é que a gente não pode se auto-sabotar. A gente não pode ser uma esponja que fica absorvendo os pensamentos negativos dos outros ou as coisas negativas que as outras pessoas falam e tomando aquilo como verdade. E uma outra coisa, né, a questão da procrastinação, né? Quando você deixa de fazer algo que é necessário, até mesmo porque amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço, aí eu preciso fazer um curso, eu começo amanhã, eu preciso estudar isso aqui, eu começo depois, e vai postergando coisas importantes. Isso vai gerando um certo desânimo, né? A pessoa ela quer agradar todo mundo para se sentir, né, dentro daquele espaço, mas ao mesmo tempo ela não se sente bem, não se sente confiante com as coisas que faz. Então, dentro de um universo onde ainda nós temos que trabalhar com mais homens, né? Eu falando como mulher, eu trabalho muito mais com homens hoje, apesar de que a empresa que eu trabalho ela incentiva muito as mulheres. A questão é por que as mulheres não conseguem estar na mesma quantidade de que os homens ainda? Será que é só porque elas desanimaram? Será que é só porque elas não estão tendo oportunidade? O que a gente precisa fazer para se destacar, para ter o nosso espaço, né? Como a gente costuma dizer, até o nosso lugar ao sol e de fato mostrar o nosso valor, porque nós temos tanta capacidade quanto outras pessoas, mas nós não podemos ficar nos diminuindo, nos autossabotando, achando que aquilo não é para gente, né? Eu acabei passando por outras situações em outras empresas e foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho em outro lugar, e chegou a um ponto que, devido a também um problema de doença na minha família, eu, quer saber? Deixa a TI de lado. E eu fiquei um tempo sem trabalhar com tecnologia, fiquei trabalhando com outra coisa. Por quê? Porque eu já estava cansada, sabe quando você chega a um ponto do estresse que você já não aguenta mais? Eu fiquei assim, porque foi muitas coisas, foram muitas empresas. Eu sempre achava, eu estou sendo maltratada nessa empresa, eu vou para outra. Aí eu ia para outra, ficava um tempo, aí era maltratada também. Não, essa aqui também não dá, eu vou para outra. E assim eu fui pulando de galho em galho, mas a questão é que enquanto eu ia de uma empresa para outra, eu esqueci de levar em consideração outros skills que daqui a pouco, se eu tivesse me especializado mais, eu teria ido para uma empresa melhor ou até mesmo um cargo melhor. Mas eu ficava sempre focando na pessoa.
E a gente não deve focar se o outro nos menosprezou, se o outro nos disse alguma coisa que nos deixou chateado. Não, eu tenho que olhar para mim. Eu preciso me valorizar como profissional. E não importa a opinião do outro. O que, que eu posso fazer para ser um profissional de valor e quebrar esse paradigma, quebrar essa ideia de que eu não sou capaz, quebrar essa ideia de que eu sou inferior. Eu preciso fazer algo para me autovalorizar, para que eu possa chegar em um lugar e as pessoas saibam quem eu sou, para que mais pessoas venham me conhecer do que eu conhecer outras pessoas, para que eu possa ser literalmente alguém que venha inspirar outras pessoas e através de mim elas queiram fazer a mesma coisa que eu faço. Quando você está começando na carreira, está fazendo uma transição de carreira, ou até mesmo tá como eu estive um tempo atrás, estava chateado, já eu não sei se eu ainda quero fazer isso, eu acho que eu quero fazer outra coisa, dane-se a tecnologia, eu vou vender minha arte na praia, mas eu não tinha nenhuma, né? O que, que a gente faz? Procure ter uma pessoa que faça uma mentoria de carreira, né? Independente se é uma mentoria paga ou se é uma mentoria onde você vai pegar dicas. Eu falo com muita gente pelo LinkedIn, pelo Telegram, me perguntando de curso, me perguntando sobre carreira, porque isso é muito importante. Procurar outras mulheres que já estão na área de tecnologia, que já fazem outras coisas que você quer fazer. Quando eu comecei a trabalhar, eu não achava nenhuma. Então eu peguei e fiquei procurando, tá, então vamos a um homem, então. Vamos procurar um homem, se eu não acho ninguém, eu trabalho com Cláudia, eu não achava ninguém que eu achava que era, né, o top, top, top lá. Então, se eu não acho uma mulher, eu vou procurar um homem, azar. E comecei a procurar na comunidade, comecei a interagir com as pessoas, fiz um planejamento de carreira. Eu pensei assim, não, eu quero uma vaga assim, o que está me faltando? E comecei a planejar, comecei a divulgar, comecei a procurar cursos, né? Comecei a investir muito no LinkedIn, né? Troquei foto, arrumei cargo, network inteligente é uma coisa muito bacana. Procurei me conectar com pessoas que já estavam na empresa que eu gostaria de trabalhar, que já tinham o cargo que eu gostaria de ter, que já tinham a experiência que eu gostaria de ter, que elas já estavam no lugar onde eu gostaria de estar. E comecei a mandar convite para essas pessoas, pedindo dicas e tudo mais, compartilhando as minhas conquistas, sempre que fazia um curso, que eu estava em um lugar. Isso foi muito interessante, me ajudou muito estar, né, presente na comunidade, falar com outras pessoas que já tinham, né, essa experiência que eu gostaria de ter e jogar literalmente fora, pessoal. Essa ideia de, eu não tenho talento, porque muitas das vezes eu pensava, eu acho que eu não tenho talento para tecnologia, a outra pessoa consegue fazer a mesma coisa que eu em muito menos tempo, eu acho que eu não levo jeito para isso. Não. Larga de mão essa questão de talento e inferioridade. Tudo a gente consegue com base no esforço. Não tem outra fórmula mágica. Se você quer uma coisa de fato, abaixa a cabeça e se esforça. Não pensa, o outro é melhor do que eu. Larga isso de mão que com certeza você vai conseguir. Fortalecendo o currículo, né, pessoal? Muitas das vezes a gente fala, mas a questão do estudo, algumas empresas hoje, até mesmo startups, não falam tanto assim na questão de você precisa de uma faculdade ou não, o que é importante, isso vai muito do universo onde você pretende trabalhar. Mas assim, se você quer trabalhar com tecnologia, pessoal, e você não gosta de estudar, por favor, vá vender sorte na praia. Porque assim, não tem como. Quem trabalha com tecnologia, a tecnologia está avançando, você terminou de aprender uma coisa, já tem 2, 3 na fila, é assim que funciona. Mas se você quiser de fato e se esforçar, estiver correndo atrás, fortalecendo seu currículo, participando de eventos assim como esse, conhecendo outras pessoas, se conectando às pessoas que estão nesse evento, deixando seu LinkedIn, não é só deixar o seu LinkedIn e não aceita a conexão de ninguém ou não vai ali onde as outras pessoas estão postando o seu. Você precisa fortalecer as suas conexões e o seu currículo. Seja uma pessoa que eu tinha um pensamento meio estranho, assim, quando eu era mais nova, eu pensava assim, não, eu vou mostrar para as pessoas, eu achei meio pensamento antigo, né, que passa de pai para filho. Não, eu vou pegar, eu vou falar porque eu sou uma ótima pessoa, eu sou esforçada, eu não vou botar na justiça, eu não vou botar testado, eu não vou não sei o quê. Só que às vezes não é isso. Uma pessoa que não lhe conhece, ela vai literalmente lhe comprar pelo currículo. Existe uma diferença quando você é indicado por alguém que literalmente bate no peito, não, fulano é uma pessoa bacana e tudo mais, mas pense só, olhe para o seu currículo e pense, a pessoa que vai me contratar não me conhece. Se ela olhar só para o meu currículo, o que ela vai ver? Isso vai agradar?
isso vai chamar atenção? Ela vai querer me contratar olhando só para essa folha de papel ou só para esse PDF? Isso é muito importante a gente pensar. Quais qualificações eu tenho que me encaixam nesse cargo que eu quero apresentar? E outra coisa, né? Se você pensa em trabalhar ou para uma empresa multinacional, fora do país ou para uma empresa de fora estando no Brasil, invista sim em idiomas, invista no inglês, invista no espanhol, porque isso pode lhe agregar vagas muito, muito bacanas. E claro, se destacar como, né? A gente já está aqui no TDC, já estamos, né, compartilhando aqui nosso LinkedIn, se conecte aos coordenadores dos eventos, se conecte aos palestrantes, e eu vou dizer para vocês que isso funciona sim. Eu trabalhava numa empresa, né, depois de todo esse redivu, voltei para TI, né, não estava satisfeita, para variar, e eu estava estudando cloud, e eu coloquei na cabeça, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso, e a empresa que eu estava não trabalhava com isso. Aí lá estava a Valéria num dilema de novo, o que, que eu faço da minha vida, vou cortar meus pulsos. Eu pensei, não vou cortar meus pulsos, mas o que, que eu faço? Eu comecei a participar de eventos, eu ia em tudo que era meetup, se dizia que tinha cloud e não era cloud, eu ia também. E o que, que acontece? Eu tirei uma certificação, estava com data pronta para tirar mais uma outra, e eu estava participando em tudo que era evento, era YouTube, eu estava lá, Valéria, não interessava a hora, estava participando. E teve um evento que eu participei que eu não tinha nenhuma noção, mas o palestrante era dono de uma empresa aqui do Sul também. E eu comecei a fazer um monte de pergunta no chat, acho que eu deixei o homem bem louco. E daí depois ele me chamou, vem cá, tu trabalha com cloud? Eu assim, não, mas é meu objetivo. Dele assim, tu quer fazer uma entrevista? Eu, para ontem. E a gente conversou, depois eu conversei com outras pessoas lá da empresa e consegui através de um evento, um emprego. Então, assim, nós estamos em um evento, então soma 2 mais 2, é mais ou menos por aí. E foi assim que eu consegui a minha primeira oportunidade dentro da área que eu trabalho hoje, através de eventos, porque quando eu estava participando, eu não ficava ali só olhando, concordando, discordando do que a pessoa falava. Não, eu queria que as outras pessoas soubessem que eu estava ali. Ah, Valéria, mas é um evento remoto, não interessa. Eu interagia no chat, eu perguntava uma coisa, eu perguntava outra. Eu queria que as pessoas soubessem. Eu ia lá, eu tirava print, marcava aquela pessoa que estava palestrando, tipo, oi, eu estava aí, viu? Eu estava aí. Isso várias e várias vezes. E o fruto veio, rendeu. Eu consegui, né, oportunidade de trabalho. Depois disso, né, já troquei de emprego algumas vezes. Mas funciona, pessoal. Você precisa mostrar que veio. Não se sinta o patinho feio. Não se sinta a pessoa sem talento. Mostre o seu valor. Mostre que você veio. Eu vim para fazer a diferença. Eu vou chegar aqui, né, e vou mostrar a essas pessoas que sim, eu tenho capacidade. Que sim, eu posso fazer a diferença e eu posso ser uma pessoa de referência na empresa que eu estou trabalhando, na comunidade que eu participo. As pessoas têm que olhar para mim e têm que se inspirar, não me alcançar um lencinho para eu secar as lágrimas. E quando você for mandar um currículo, olhe bem como você está mandando, coloque uma foto profissional, não coloque número de documento, pessoal. Muita gente me manda currículo lá para a empresa que eu trabalho, vem com número de documento. Se é um trabalho remoto, você não precisa colocar o seu endereço e, pelo amor de Deus, coloque o seu LinkedIn no seu currículo. Porque, assim, nós estamos vivendo um momento de pandemia, a maioria dos empregos estão sendo remotos. Sem o seu LinkedIn, essas pessoas não vão lhe achar. E cuide de erros de ortografia. Pasme, eu recebo currículo com erro de ortografia, eu não mando. Sinceramente, eu não mando. Quando você tiver uma dúvida, mande para a pessoa, olha só, eu fiz um currículo aqui, você poderia dar uma olhadinha, você acha que está bom? Se você tem uma pessoa conhecida que trabalha com RH, manda para ela dar uma olhada antes de você mandar. Não vai perder uma oportunidade bacana por causa de um erro de ortografia, né? E aqui eu trouxe uma frase muito bacana da Oprah, né, representando as mulheres com louvor. Eu me lembro que foi a frase que eu coloquei quando tirei uma certificação, porque eu tinha colocado isso na minha mente, né? Crie a melhor e a mais grandiosa visão possível para a sua vida, porque você se torna o que você acredita. E isso é verdade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse aqui é o meu LinkedIn, escaneie o QR Code ou procure por Valéria Baptista lá no LinkedIn, me mande o convite, escreve que estava aqui no TDC, eu vou ter muita alegria em conversar com vocês e compartilhar a minha experiência em outra oportunidade. Eu agradeço aos coordenadores da trilha pela oportunidade e fico à disposição para responder as perguntas.